Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais um Sol em Prosa, o podcast da Sol. E hoje eu converso com Pedro Henrique de Almeida Andrade. Ele é médico e autor do livro Nova Lorena Diamantina, História e Memória de Cedro do Abaeté. Oi, Pedro. Oi, Cecília. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o Eu que convite. agradeço a oportunidade. Hoje a gente vai conversar sobre essa obra sua, né, que é fruto de uma pesquisa extensa que conta a história, de Cedro do Abaeté e região, tendo como fio condutor a exploração, diamantífera, né. Pedro, você é médico, Sim, né, e é interessante que você também tem esse tempo, essa disponibilidade, esse desejo latente, né, imagino, sim, porque para uma pessoa se debruçar sobre um tema e ir a fundo pesquisar, é uma coisa que com certeza, mexe com você e você deve ter uma motivação, né. sim. Então, o que que te motivou a escrever esse livro? Você já sabia que já queria escrever um livro ou as coisas começaram e foram chegando até esse livro? Bom, foi uma construção mesmo. Eu nasci em Cedro, fui criado Uhum, lá, morei até os 19 anos, e sempre tive muita curiosidade sobre as histórias que minha avó me contava. E ao longo do tempo, quando eu fui para a universidade, fui estudar, aprendi sobre pesquisa científica e percebi que eu poderia usar aqueles instrumentos para compreender melhor a minha terra. E a saudade também contribuiu para isso, do imagino. lugar. E até de contemplar mais o lugar que eu vim. Sim. E isso foi se construindo, essa pesquisa, até que eu percebi que eu tinha muitas fontes e que poderia escrever uma história. Uhum, E então comecei a escrita. Há 10 anos atrás comecei a reunir as fontes, mas há um ano que essa escrita mesmo se consolidou. Fiz um blog em 2021, um uhum, ensaio sobre alguns textos, uhum, gostei muito e apareceu essa oportunidade de fazer um texto mais coeso, que pudesse reunir, e ficou uma obra um pouco extensa, uhum. mas que vale a pena, que valeu a pena o trabalho. Quando você começou sua pesquisa, você sentiu falta de documentos históricos? Quais são as fontes por onde você, de onde você buscou informações, né? Porque Cedro do Abaeté é uma cidade pequena, né? Que a gente não tem muito essa cultura de escrever. Dores talvez tenha mais, né? Na Sim, região, talvez Dores seja uma das que mais tem essa. Não sei se eu estou com certeza, com certa. certeza. E também temos autores aqui dos quais você deve ter bebido da Muitos. fonte, né, o professor Valdemar, professor Rubens Fiuza. Quando você começou a pesquisa, qual que foi o seu caminho de pesquisa? No Cedro você teve esse contato com os locais, os cartórios, depois você foi ampliando ou você foi direto numa fonte específica? Isso é curioso, Cecília, porque o meu interesse começou no Facebook. O Facebook, ele, hoje em dia, ele se reduziu, se reuniu mais em grupos de interesse. Uhum. E há uns 10 anos atrás, na região, foram surgindo grupos de fotos antigas da região. Existe o grupo História de Dores no Indaiá, Sim. fotos antigas de Abaeté, de Paineiras, do Cedro. Uhum. E quando eu fui acessar isso de forma ocasional, Uhum. eu vi que ali havia um registro riquíssimo. Então havia registros da vida cotidiana, do século XIX, em Dores principalmente, Uhum. da maneira de se viver, os hábitos que já se perderam há muito tempo, Sim. e percebi que aquilo ali era um meio de acessar as pessoas também. Uhum. Então, comecei a procurar no direct, mandar mensagem para as pessoas: "Nossa, de onde veio essa fonte? De onde veio, que acervo é esse? Qual é a história da sua família?". Comecei a receber muita informação. Uhum. E fui nos cânones, a Romina esteve aqui e Sim, disse sobre os sim, cânones, né. isso. E comecei a ler o professor Valdemar, ia nos sebos, comprava os livros dele, Carlos Cunha Correia, Uhum. Rubens Fiuza, o grande historiador de Abaeté, que é o doutor José Alves de Oliveira. E a partir daí, eu fiz uma leitura crítica. O que Uhum. que eu poderia, com as fontes que eu havia recebido, ler e contribuir para aquela pesquisa? Sim. Porque eu só teria interesse de escrever se houvesse uma contribuição de algo inédito. Uhum. E uma coisa que eu percebi, principalmente que eu considero meu grande mestre, que é o professor Valdemar, que faleceu no ano 2000, não Hum. conheci pessoalmente, Uhum. mas eu me identifico com o estilo dele de Uhum. escrita, Uhum. que é procurar provar com documentos primários tudo que ele afirmava. Uhum. E ele foi um grande pesquisador. Ele leu quase tudo de Dores e da região que existia no Arquivo Público Mineiro. Sim. Mas, pelo seu tempo, ele tinha limitação tecnológica. Ele não teve acesso a acervos que foram digitalizados, de Portugal, por exemplo, só há 10 anos atrás. Uhum. E eu fui atrás dos arquivos. Então, muito da minha pesquisa primária, que eu reuni mais de 1000 documentos, mais de 1000 Uhum. fontes,
foi através da digitalização. Sim. Então, eu não precisei sair de casa para ter Uhum. acesso a esses documentos. Então, a tecnologia me ajudou muito, Que como tem ótimo. ajudado muitos outros pesquisadores. Sim, eu até você tocou no ponto da fotografia, né, que o seu livro tem uma pesquisa, de imagem, né, iconográfica interessante, eu acho que tem não sei se tem mapas também, Tem, e as fotos, elas mexem com as pessoas, né, elas afetam, porque elas querem também entender as próprias origens, né. Então, com base nisso, talvez você tenha, conseguido conquistar a adesão das pessoas nessa sua busca, né, nessa sua exatamente. pesquisa. Exatamente. As pessoas me ajudaram muito. Eu falo que esse livro foi escrito a muitas mãos. E é interessante porque eu tive a oportunidade e o interesse de entrevistar pessoas mais idosas do CEDO, principalmente. Uhum, Então, eu colocava o gravador, pedia autorização, e uhum, ia tendo longas conversas com pessoas de 80, 90 anos, que me contavam histórias muito pessoais, mas que havia um contexto político, social e social. econômico muito rico. E há um caso interessante de um senhor lá do Cedro, Geraldo Dolores, é um senhor que veio para o Cedro no começo da cidade, com a sua mãe. Eu entrevistei no sábado e ele faleceu na segunda-feira. Nossa. Então, se eu não tivesse falado com ele, eu não teria Uhum. esse registro, Sim, que foi que é muito importante. importante para mim. E até hoje eu estou no carro e coloco a entrevista para acontecer. Uhum, Depois eu fiz um processo de buscar nos documentos primários e a parte final do meu trabalho foi ir no acervo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uhum, onde estão inventários, questões litigiosas, judiciais. uhum. E lá eu pude ver que aquelas histórias que eu ouvi eram muito verossímeis do ponto de vista documental. Certo. Isso me animou muito a terminar de escrever o livro, Uhum. porque eu estava afirmando coisas que poderia provar. Era uma ponte que se criava também, né, Exatamente. entre o que as pessoas viviam e entre o que estava acontecendo, né, num contexto. Pedro, o fio condutor, né, como eu disse, é a exploração diamantífera. E eu acredito, assim, que a nossa região, ela é muito carente desse tipo de pesquisa, né, apesar de me parecer uma região extremamente importante, Exato. principalmente não só para a construção das cidades, né, inclusive de dores, mas para a própria questão do Estado, né, e estava acontecendo a exploração dos diamantes por parte da coroa portuguesa, Exato. certo? Sim. E havia as pessoas, elas criavam rotas alternativas, né, exploravam isso de uma forma que não era legal na época, isso você também aborda aqui nesse livro. E conta pra gente, assim, um pouco do que você conta no livro. Você está considerando somente o Cedro, ou o Cedro é o seu ponto de partida? Tem os rios, né, o rio Abaeté, o rio Indaiá, que estão aqui pertinho da gente, que tem essa história fascinante, que é sobre diamantes, Sim. né? Então, e é um documento histórico, não só histórico do ponto de vista científico, vamos dizer assim, mas de histórias também, né? Então, o que que o leitor vai encontrar no seu livro? Um leitor que não conhece, você deve ter tido muita informação, né, você Sim. deve quem lê o livro vai saber. Mas o que que o leitor pode esperar desse livro seu? Eu gostei muito da pergunta, Cecília, porque eu tive muita preocupação com isso, Uhum. de que uma pessoa que nunca tivesse ouvido falar do cedro despertasse o interesse nesse livro por outros motivos também. Sim. Então, o livro, eu posso poder dividir em duas partes. Ele tem Uhum. 56 capítulos. Os primeiros 20 capítulos, até a página 250 aproximadamente, ele tem 627 páginas. Uhum. Até a página 250, eu trato da história colonial. Então, quanto mais recuado nós estivermos no tempo, mais a questão territorial vai se abrangendo. Como havia as divisões territoriais em Minas, eram muito mais abrangentes devido à pouca população que havia. Uhum. Então, eu começo tratando do período pré-colonial. Então, faço uma pesquisa extensa sobre o que há de registro histórico dos indígenas que habitaram aqui. Uhum. E nessa área que eu abranjo, que é o sertão do Indaiá-Abaeté. O sertão é o desconhecido, é a fronteira, é o inabitado, o Uhum. que vai ser explorado. Uhum. E a partir desse sertão, que é muito abrangente, que pega o território atual de Bambuí, Dores do Indaiá, Serra da Saudade, até lá em cima em Três Marias, a margem esquerda do Rio São Francisco. Sim. E eu traço essa linha, esse caminho, como você comentou, qual o caminho? É um caminho que
passa pelos indígenas, pela ocupação, e essa ocupação ela é uma expansão de fronteira agrícola e Uhum. exploratória, desde Pitangui, que foi a cidade fundada por Bandeirantes, no Uhum. no comecinho do século XVIII, se expandindo para oeste. Então, pega Dores no Indaiá. Então, para mim, começa com as primeiras capelas. Dores é a primeira freguesia da região em 1805. Então, Uhum. todo esse território ficou sob jurisdição de Dores no Indaiá. Sim. E isso vai se expandindo. Então, cada vez mais o livro vai desandando, vai andando Uhum. e vai aparecendo novas denominações territoriais, novas jurisdições. Uhum. Então, o cedro, e ele afunila no final, na metade para frente do livro, afunila para contar o território do cedro do Abaeté. Por quê? Porque o cedro é uma espécie de protótipo. Ele, nesse território do cedro, que ficava no coração desse sertão do Indaiá-Abaeté, Uhum. eu consigo, através da microhistória da cidade, expandir para uma história comum, Sim. que, como você Uhum. comentou, uma Que história comum. acontece em outros locais também, né. Exatamente. Não só de Minas Gerais, mas Uhum. também do Brasil, onde envolve garimpo, envolve contrabando, extravio, Uhum. a questão do interesse público com interesse privado, questão militar, Sim. também religiosidade, Uhum. questões sociais, Uhum. culturais, Uhum. música, e isso através para o leitor que está interessado em Minas Gerais, em cultura mineira, Uhum. ele vai poder beber de várias fontes nesse livro, através da experiência de uma comunidade que foi Céu do Abaeté, que é Céu do Abaeté. Uhum. Então, esse fio condutor, ele não se restringe à cidade. Eu procurei essa visão abrangente, Uhum. até no título. Esse título, Nova Lorena Diamantina, é um título que ele é citado em trabalhos acadêmicos devido ao nome desse território, ser um nome histórico. Que é exatamente esse nome, né, Nova Lorena Diamantina. Exatamente. Então, uma pessoa, não se eu colocasse a história do Céu do Abaeté somente, talvez eu restringisse muito o público. Sim, Mas quando eu coloco esse título, você inclui, eu né. incluo, É. exatamente. E é engraçado que, assim, o livro ele, você a sua pesquisa ela joga uma luz sobre uma região, que, né, a gente até comentou no início da conversa e não desenvolvemos, numa região que é importante, mas que não teve a atenção merecida até hoje, né. Por quê, Pedro, que você acha que, até hoje, até o momento que você está lançando esse livro, as pessoas, os pesquisadores não haviam olhado antes para essa região? Eu acho que essa região é uma região de fronteira cultural até hoje. Minas, a questão do diamante foi muito a nossa região foi muito ofuscada pelo brilho que recebeu Diamantina, Sim. o Tijuco, que foi a Uhum, primeira província diamantífera descoberta no Brasil em uhum. 1714. Então, os trabalhos acadêmicos na UFMG, universidades de outros estados também do mundo, eles dão um enfoque muito grande para a história do Tijuco, que é uma história muito longa, desde 1714, personagens muito interessantes, então, tem novelas, Uhum. filmes como A Chica da Silva. Sim, Então, nossa personagens, né. personagens históricos. E isso ofuscou muito a segunda província diamantífera descoberta no Brasil, que foi a nossa província, que foi os rios Indaiá e Abaeté. Mesmo com a descoberta do diamante do Indaiá, que foi uma das maiores pedras preciosas descobertas? Exatamente, o diamante do Abaeté, Uhum. ele É, eu falei foi do Indaiá, né, isso, desculpa. é do Abaeté. Hã. Ele foi, na verdade, tem uma questão Uhum. se foi descoberto no Indaiá ou não, eu até resolvo essa questão do Ah, ponto de vista histórico. uhum, Mas ele realmente mudou, ele foi um ponto de inflexão na ocupação territorial e o interesse da coroa pela nossa região. uhum. Ele aparece em diversas obras, inclusive no Júlio Verne, A Jangada, Olha que é um autor só. francês, o pai da ficção científica, Uhum. escreveu sobre o diamante do Abaeté, Acho na que sua a vida. gente lá no Diadorinha eles alguém postou isso lá, né. Verdade. Uhum. E ele, de fato, trouxe uma importância Uma maior durante todo o século XIX, mas no século XX isso foi apagado novamente. E só foi resgatado mais localmente por historiadores de Dores Indaiá. Então, quando você Uhum. fala que Dores é um local de produção cultural literária de maior importância regional, você está Uhum. muito, muito certa. Uhum. Dores é um celeiro de artistas, de escritores, de escultores, porque talvez pela antiguidade, né, Sim. do local, um lugar onde recebeu as primeiras escolas Uhum. e formou essa sociedade mais intelectual. Virou um polo mesmo, Virou um né. polo. E aí o diamante, onde que ele tá, Pedro? Eu acho, não sei se essa pergunta é uma pergunta um pouco boba, mas eu fiquei me questionando, onde está o diamante? Essa pergunta, ela fala de uma das principais
descobertas no meu trabalho. Eu sempre tive muito interesse para, e foi um grande mote da minha pesquisa, descobrir os documentos primários. Onde estava o termo de entrega, por exemplo, do Uhum. Diamante do Abaeté, onde estava a narrativa oficial daquela época, que é uma questão que os autores não narravam. Os autores narravam a memória coletiva que havia se formado através daquilo, Certo. mas não haviam, talvez por questões de tecnologia, encontrado esses autos. Uhum. E nos anos 90, o Arquivo Histórico Ultramarino, que é todo o acervo português relacionado ao Brasil Colônia, ele foi digitalizado E e disponibilizado. disponibilizado, que é um site chamado Brasil Resgate. Inclusive, quem quiser pesquisar, é um site aberto. Uhum. Só que há erros de indexação. Então, há dificuldade para o pesquisador até hoje de encontrar termos buscando o título do documento. Uhum. E eu comecei essa pesquisa através de colaterais. Então, buscava nomes de pessoas envolvidas no descoberto, Então são palavras-chave, né, que você tem que exatamente, saber pesquisar, né. e tentar variações, inclusive gramaticais, que havia Uhum. diferença de escrita. Olha Então, você pode só. deixar um documento passar porque Uhum. não escreveu andaiá, Aham. que é Ou um, com 2 Fs ou com enfim, exatamente, Abaeté com TH. só. Então, tem que se haver uma racionalização dessa Uhum. pesquisa para que você não deixe passar documentos importantes. Uhum. E há 3 anos atrás eu descobri, através de um dos membros da comitiva que descobriu o diamante do Abaeté, o auto de entrega. Ele estava tentando receber prêmios por ter sido um dos integrantes, e ele anexa uma cópia manuscrita do termo de entrega da pedra. E é um documento riquíssimo. E Uhum. foi uma das grandes descobertas, porque narra o nome dos integrantes e a data exata de entrega, que era uma questão que havia entre os historiadores. Havia uma dissidência sobre em que ano que ele foi descoberto, sendo a data mais provável na visão com as fontes que eles tinham, Uhum. o ano de 1796. Uhum. E eu descobri, através desse termo, que foi em 1792. Através disso, eu consegui rastrear esse diamante com os documentos que existiam nesse arquivo histórico tamarino. Uhum. Era conhecido do Museu do Tesouro Real, que é um museu que guarda as joias do Tesouro Português. A República manteve esse acervo e hoje é um museu em Lisboa. Uhum. Sempre se soube que esse diamante estava lá. Ele é de 1792 e 138 quilates e meio. Uhum. E havia um outro diamante que foi encontrado por um garimpeiro chamado Isidoro de Amorim, Uhum. que é um diamante muito importante também, a gente pode falar um pouco mais dele depois. E meu trabalho, um dos capítulos é rastrear esses diamantes, que chega na sua pergunta, onde ele está? Sim. Infelizmente, em 2002, Portugal fez uma amostra sobre diamantes na Holanda, em Haia. E esse diamante foi roubado, É mesmo? junto com outras joias da coroa. Uhum. Isso resultou num prejuízo de 6 milhões de euros, onde o governo da Holanda ressarciu Portugal, mas nunca se soube o paradeiro. Havia até um cetro de Dom José I, rei de Portugal. Uhum. Isso se perdeu para sempre, mas nós conseguimos, e aí eu agradeço muito ao professor Fabrício, que é meu parceiro nessa pesquisa do paradeiro dos diamantes. Ele conseguiu, com os diretores do Museu do Palácio Nacional da Ajuda, que é esse Museu do Tesouro Real, Uhum. as fotos em alta resolução, o diamante da BT. Então, nós somos pioneiros também em conseguir esse acervo. Tá até uma das fotos no livro. Uhum. Você quer mostrar? Sim, Se quiser dar uma folheada no livro também. isso. Essa foto está aqui na parte final, onde eu organizei as fotos em questões cronológicas, que é esse diamante aqui. A foto é em preto e branco. Quem Uhum. quiser também acessar no livro, você pode acessar também na minha página do Facebook e no Instagram eu Uhum. coloquei também. Uhum. A gente vai disponibilizar também no canal. Obrigado. Uhum. E aqui é o diamante de 1799, que podemos falar dele também, que é uma descoberta. Essa foi inédita. O museu não sabia do paradeiro desse diamante, Uhum. do ponto de vista da origem, e Sim, nós conseguimos também olha só. localizá-lo. Clarear essa informação, né. Exatamente. Pedro, interessante demais, né, e assim, é muito bom ver que essas coisas estão sendo mostradas para o público em geral, né, porque muitas vezes a gente não conhece a história da própria cidade, né. Então isso, tem que ser matéria de escola inclusive, Sim, né, sim. para a gente se apoderar da própria história, né. Você fez então esse caminho de pesquisar digitalmente, conversar com as pessoas. Você conversou com garimpeiros vivos? Sim, né? Sim, muitos. Porque o último garimpo foi O garimpo terminou, do ponto de vista tradicional, nos anos 90, com as leis ambientais. sim. Ele sobreviveu e ainda sobrevive de forma muito reduzida, Uhum, com poucas pessoas que conseguem arcar com os custos de uhum, manter licenças ambientais e os garimpos de balsa. uhum, Mas é uma atividade que, economicamente, é praticamente
tá acabando em Cedo-Abaeté, no Rio Indaiá em si. Uhum. Mas eu encontrei diversas entrevistas em jornais, inclusive da minha bisavó, fiquei surpreso com isso. Na revista O Uhum. Cruzeiro, em Uhum. 1970, foi uma equipe de jornalistas para o Cedro perguntar sobre garimpo na cidade. E ela fez a seguinte afirmação: em Cedro todos garimpam. Então, meu pai foi garimpeiro, a minha mãe frequentou um garimpo de diamantes, a minha avó, e é interessante o papel das mulheres Uhum. nesses garimpos. A minha bisavó fala: eu administrei um garimpo. Uhum. Então E você não havia, sabia disso não até, sabia até disso. começar a pesquisar. Então, Exatamente, essa deve ter sido uma das boas surpresas que você se deparou, né? exatamente. E aí, o papel das mulheres era de administração mesmo desses garimpos? Algumas mulheres administraram garimpos e geralmente iam questões de serviços domésticos no garimpo, por exemplo, fazer a comida. Uhum. E é interessante que, em algumas situações, as mulheres suplantavam os homens na questão da administração das fazendas também. Uhum. As fazendas no Cedro eram mistas. Durante certo tempo se criava e depois se ia para o garimpo nos tempos onde não havia a colheita ou a Uhum. plantação. Uhum. Isso é um modelo sertanista, um modelo bandeirante de São Sim. Paulo, Uhum. onde havia essas fazendas mistas. Uhum. E alguns homens não eram bons administradores, acabavam tendo prejuízo. E eu cito algumas mulheres, inclusive duas mulheres importantíssimas para a fundação do CEDOBT, onde os autos, os acervos judiciais, elas buscaram judicialmente e conseguiram, Numa época que isso devia ser, né, menos provável de acontecer. exatamente, onde elas não tinham voz, né? Elas, geralmente os Uhum. juízes sempre decidiam mais a A favor dos favor dos homens, por homens. questões até civis. As Uhum. mulheres tinham menos direitos civis nessa época. Uhum. E elas conseguiram provar que elas eram melhores administradores do que os homens e fizeram esse caminho de administração. E é interessante porque essas famílias, eu consegui encontrar redes familiares, políticas e econômicas que ligam essa região nossa à Dona Joaquina de Pompeu, que Uhum. é a mulher que faleceu em 1824, que teve essa mesma veia administradora, né? A mulher que teve essa visão muito à frente do seu tempo. Uhum. E várias questões eu consegui traçar uma certa herança cultural que pode ter vindo dessa região também de Pitangui, Uhum. que é onde a Dona Joaquina de Pompeu tinha sua área de influência, Pompeu Pitangui. E achei uma descoberta interessantíssima também, que na história política de CLWT, a presença feminina é muito marcante. Desde os anos 60, quando a cidade se emancipou em 63, Uhum. e logo no segundo mandato já havia vereadoras mulheres. Olha só. E teve também a prefeita mulher. Uhum. Isso eu achei incrível, porque a minha avó foi vereadora há muitos anos, Uhum. por 5 mandatos, e senti uma identificação nessa linha cronológica. O Cedro é um local de permanências. Uhum. E eu achei isso interessantíssimo. De permanências de roteiros sertanistas. Uhum. Eu fiz uma descoberta de roteiro de mais de 250 anos, que circula na região até hoje. É que você fala que é a linha geográfica, o roteiro mesmo, né? Que você Isso. encontra aquele mesmo roteiro intacto, assim, com poucas modificações? Isso. Essa história é muito interessante, porque há em Pitangui uma lenda de que Pitangui foi descoberto por acaso, porque o guia que estava guiando os bandeirantes prometia muitas maiores riquezas a oeste de São Francisco, que é a nossa região, a margem esquerda do São Francisco. Sim. Só que ele faleceu, eles ficaram desolados, perdeu a informação. Uhum. Depois que enterraram o guia, encontraram ouro à guisa de batatas, como se batatas no chão. Por isso que o morro chama Morro do Batatal em Pitangui. Hum. Só que havia sempre a esperança de que no sertão oeste havia mais ouro ainda. E esse roteiro, ele é citado, e eu faço essa linha cronológica, eu encontro documentos de 1764, 1768, 1800. Os viajantes europeus que frequentaram a nossa região, passaram por Loures, inclusive, Uhum. falam de que esse roteiro que prometia tesouros na região era o sonho dos habitantes do Indaiá. Uhum. Então sempre se falou disso. Aqui há algum lugar que há um tesouro enterrado, ou há ouro. E eu encontrei uma reportagem dos anos 70 de Celdo Abaeté, um fazendeiro, dizendo que havia encontrado um documento nos papéis de seu pai falecido, que era um roteiro escrito, onde no local chamado Três Irmãos, que são três morros iguais, Uhum. resumindo, há um tacho enterrado com ouro e diamantes. E ele buscou no Rio de Janeiro informações sobre isso, e isso virou notícia de jornal circulado nacionalmente. A Eu fui caça ao tesouro, a né? caça ao tesouro. Uhum.
Esses três irmãos são três morros que estão no Cedro Abaeté, uma formação geológica bem interessante para quem vai no Cedro, muito marcante no horizonte. Uhum. E eu busquei encontrar esse senhor, o senhor Zacarias Rezende. Ele mora hoje em Carmo da Mata, já está com 90 anos. E para minha surpresa, ele quis ir ao Cedro. Ficou muito interessado que eu acho que eu localizei o documento. Ele havia perdido esse documento já há 30 anos que ele não encontrava, que ele não tinha mais esse papel. Uhum. E eu não quis passar a reportagem para ele para ver até onde ele sabia. Sim. E ele, para minha surpresa, narrou todo o documento na íntegra. Uhum. Então isso foi tão importante para ele que ele continuou tendo essa história. Então eu fiquei muito surpreso porque eu encontrei cópias desse roteiro no ano de 1800, muito semelhantes desse do papel achado em Sim. 1970, Uhum. fazendo alusão a essa permanência. Uhum. Olha só, um imaginário, uma cultura imaginária do sertão, de um tesouro que talvez nunca tenha existido, Sim. E mesmo mas assim. mesmo assim alimentou a esperança dessa população que enfrentou muitas dificuldades materiais Uhum. nesse local onde a natureza precisa de muito trabalho para ela te Sim. oferecer o Ah, suprimento, né? exato. E que forjou esse imaginário Uhum. da nossa região. Isso é uma riqueza muito grande. É interessante que o papel do historiador, apesar de você não ser historiador, você é um pesquisador e vai juntando as peças, né? As pistas vão se complementando e uma vai chamando pela outra, né? Então você se sente animado a continuar fazendo esse trabalho, essa costura mesmo, né? Sim. E acaba que é muito além de só uma pesquisa, porque você, de novo, né? Você está tratando do ser humano, das histórias que interligam, né? Os tempos, as gerações. Você com certeza deve ser um bom ouvinte também, né? Uhum. Porque você precisa ser. E a região, Pedro, o que que ela ainda mantém em termos de, eh, pistas históricas? Não só documentos, mas relatos, mas, em termos de ruínas, maquinários, quais as pistas que ainda existem, objetos, com relação a esse período de garimpo? Sim, no Cedro, especialmente, as pessoas ainda mantêm a cultura de lembrar-se de como eram feitos os garimpos. Fotografias há muitas, muitos acervos importantíssimos de fotografias demonstrando rotina de garimpos desde os anos 50, 30. Uhum, Também pessoas guardam com carinho, lembrando seus pais, seus avós, os instrumentos de garimpo, as peneiras. Então, há uma ciência do sim. sertão, do sertanejo, do garimpeiro, uma cultura de saber as sequências de lavagem do cascalho, conhecer as formas de cascar as pedras. E a questão material, também há algumas casas do Uhum, período, casas de estilo colonial brasileiro, espalhadas ainda pelas margens do Indaiá, uhum, e há alguns trabalhos, principalmente alguns trabalhos de empresas de mineração aqui em Dores, no quartel-geral, onde se fez um certo levantamento. São uhum. trabalhos que não foram publicados extensamente, Sim, somente questões internas. de internas do Uhum, COINFAM, e eu tive acesso. uhum, Então me ajudou muito também a entender o que restou de certos sítios históricos, onde consegue se achar algumas ruínas uhum, de produção também da subsistência desses garimpeiros. Então uhum, havia o fomento de um mercado interno, onde quem não dava sorte no garimpo podia criar gado ou plantar uhum. para fornecer alimento para esses garimpos. Sim, Então isso ajudou muito na colonização da região. Isso atraiu sim. pessoas. Diferentemente de regiões como Diamantina, Ouro Preto, Mariana, que a gente vê uma suntuosidade, né? A gente não tem isso aqui, né? Exatamente. Por quê? Isso por questões muito relacionadas ao diamante. O Uhum. diamante ele tem Porque era só diamante, só não diamante, havia não ouro. havia ouro. Ah, então essa. Exatamente. Na margem Uhum. esquerda do São Francisco não havia ouro. Inclusive o naturalista José Vieira Couto, que veio aqui em 1800, numa expedição importantíssima, porque ele fez um diário de viagem. Ele narra a passagem pela fazenda do Capitão Amaro, que é um dos os primeiros sesmeiros aqui de Dores do Indaiá, Os os irmãos. irmãos Costa Uhum. Guimarães. Uhum. Ele fala que essa esperança de haver ouro, ela é uma esperança inútil Uhum. do povo do sertão do Indaiá, Uhum. porque nunca, pela geologia, ele já teve essa inferência em 1800. Ele estudou medicina em Coimbra e ciências naturais também. Ele diz que aqui nunca será achado ouro. Então, que essa esperança, que ele diz que é o assunto do dia e os sonhos da noite Uhum. dos habitantes do Indaiá, ela nunca se concretizaria. E realmente, nós não temos geologia para ter ouro.
Ouro é só, no máximo, a região aqui, lá em Pitangui. E mesmo com o diamante, a gente também não teria essa possibilidade de termos essa, vamos dizer, riqueza, né? Isso é muito interessante, porque um dos premiados pelo Diamante do Abaeté, um dos maiores prêmios, que foi um conto de R$ 200.000, que não foi muita coisa para a época, mas já diferenciava bastante da população que havia aqui, foi o Alferes Manuel Gomes Batista, que é um dos primeiros fundadores de Douros Indaiá. Ele tinha a Fazenda das Gerais, ele tinha 9 Sesmarias. E eu encontrei o seu inventário, num arquivo muito importante, que é o acervo do Estudo Histórico de Pitangui. O estudo histórico é incrível porque tem mais de 60 inventários do século XVIII de pessoas que viveram em Dores Uhum, e região, Serra da Saudade. Aqui era tudo chamado Serra da Saudade, devido uhum, à formação da serra. uhum, E ele foi a maior fortuna de inventário de Dores e o maior número de escravizados também, mais de 50. Isso demonstra que o diamante trouxe para ele um cargo na Intendência de Ouro de Sabará, que é um cargo importante, uhum, tinha o seu salário mensal, e também a questão das fazendas que ele recebeu. Isso me fez fazer uma questão de encontrar diamantes em inventários, que não poderia acontecer. Os uhum, diamantes eram bens exclusivos da coroa. uhum, E eu encontrei o diamante no inventário, um diamante de quase 80 quilates, muito valor, no inventário do quartel do quartel-mestre do quartel-geral do Indaiá. O que que significa? O principal comandante do quartel, chamado José de Deus Lopes, que é um que permaneceu na região, ele era o chefe militar e tinha um diamante em seu inventário. uhum. Então eu consegui descobrir caminhos de extravio e contrabando, Corrupção também. corrupção. Isso mostra que esse militar em especial, ele é a maior fortuna da margem esquerda do Indaiá, Uhum, do São Francisco, perdão, esse intermédio São Francisco-Indaiá. A fazenda dele é onde hoje é o Cedro, entre Cedro e Abaeté, uhum, e ele deixou uma fortuna de 70 milhões de réis, 70 contos de réis, que é uma uhum, fortuna muito grande. E quem foi o principal herdeiro dessa fortuna foi um homem nascido em Pitangui, que se casou com a filha desse comandante militar. uhum, A filha se chamava Isabel Carolina Ordonez da Cunha Lara, e o homem é o Barão de Indaiá. uhum. Então, toda a preponderância econômica e política que o Barão de Indaiá, que foi o primeiro presidente da Câmara de Dores de Indaiá, Foi por conta do foi diamante. por conta do diamante. Uhum, Então, ele recebeu os louros, na verdade, realmente foi um grande administrador, sim. mas ele é a continuidade de uma elite econômica e militar que fazia alusão ao período áureo do diamante na nossa região. Uhum, Então, apesar do Barão não ter tido a sua principal atividade no garimpo, uhum, ele herdou essa continuidade sim. patrimonial. Uhum, E isso fez com que a Baeté fosse fundada, Dores Nayá fosse fundada, e a família Álvares da Silva, e o Barão especialmente, fosse projetada no cenário nacional, uhum, politicamente inclusive. sim. E, inclusive, com o título de baronato, que foi Uhum, concedido em 1879, que é um uhum, personagem importantíssimo para nossa região. Então, essas descobertas que eu fiz, fez a a ligação, como ligação. você comentou, de elos espaços que haviam não sido encontrados por outros Uhum, historiadores sim. pela falta de acesso a certos documentos. Uhum. E isso me deixou muito interessado, como você disse, isso me fez brilhar os olhos Sim. e deixar registrado no livro. É uma contribuição gigante, né, para sua terra natal, né, Pedro? Sim, sim. Porque as pessoas que estão tendo contato com essas informações agora, elas até se sentem mais felizes de estarem morando naquele lugar, Exato. né? Nossa, esse lugar é importante. A minha família, né, fez parte da construção dessa região. Sim. Cedro é uma cidade que onde essa exploração foi mais intensa do que nas outras cidades ao redor, Isso é muito curioso, realmente, por conta da localização. da localização. O diamante, ele foi formado no manto da Terra, chegou à superfície através de atividade vulcânica, Uhum. e na nossa região, essa rocha que foi formada, que é o diamante, ela foi muito degradada devido à idade geológica do Brasil. Sim. Então, o diamante ele aparece de forma intermitente no rio. Uhum. Em certos locais há as manchas de diamante, as pintas, como os garimpeiros dizem. Em Uhum. outros locais extensos não há nenhum diamante para ser encontrado. Uhum. E o cedro é o local no rio Indaiá que os garimpeiros ilegais do século XVIII já haviam localizado, Uhum. sendo o local mais rico Uhum. de presença diamantífera. Sim. Isso foi sendo confirmado pelas expedições coloniais que eu encontrei. Uhum. Então, eu encontrei na Biblioteca Nacional o diário de exploração
oficial dessa expedição de 1800. Uhum. Então, eles concentraram as suas atividades e o local que mais deu diamantes foi o Rio Indaiá, na localidade do Porto dos Pintores, que hoje é município de Serra do Abaeté. Uhum. Então, isso me fez ainda mais querer colocar o cedro em evidência nesse livro por isso, porque ele também foi esse local onde os diamantes foram mais encontrados e, curiosamente, o cedro, todo o território do cedro do Abaeté, era a Fazenda de Santana. A Fazenda de Santana era do Major José de Deus Lopes e Uhum. foi herdada pelo Barão de Indaiá. É, eu vi. Então, essa questão de identificação Uhum. com o Barão e com essa herança dos quartéis gerais, do quartel-geral e de seus anexos, Uhum. isso me resolveu uma questão pessoal para mim, Sim. porque desde criança eu via a escola Barão de Indaiá lá em Abaeté Uhum. e ficava questionando quem foi esse homem. E uma vez eu abri no Wikipedia, quando eu era ainda adolescente, e vi a Martinho Campos, que ele nasceu, uma questão errada. Uhum. E aí me afastei dele. Ah, não, então era Martinho Campos, é longe. E aí fui descobrir no livro que na verdade é a fazenda dele e pude visitá-la. É muito Uhum. próximo da Uhum. nossa região. E isso eu achei também uma questão que me fez me conhecer a mim mesmo e você falou. Ao olhar de surpresa que Uhum. eu vi ontem no lançamento do Cedro, Uhum. das pessoas de saberem, nossa, que história que eu não conhecia, que história Sim. bonita, que história Sim. interessante. É aquela frase que remete que diz que você só ama aquilo que você conhece. Uhum. Então essa, Exatamente. né, essa contemplação do lugar, do horizonte, da paisagem, te dá um outro olhar, te faz vislumbrar uma realidade que você não conhecia. E essa contribuição que o seu livro traz, a sua pesquisa, não só faz com que as pessoas tenham uma sensação de pertencimento maior e se orgulhem de estar ali, né? Como também, de repente, eu não sei qual é a sua expectativa em relação ao que mais essa obra sua pode causar, né? Inclusive, por exemplo, turisticamente, Sim, né? Que nós temos um potencial turístico de natureza e histórico, né, mais do que nunca, exato. não só porque às vezes as pessoas chegam nessas cidades nossas e, como elas não sabem da importância, elas transmitem informação errada no seguinte sentido: "O que que tem para fazer aqui?". "Ah, aqui não tem nada", mas tem, né. Então eu acho que o papel dessa sua pesquisa é levar essa percepção para as pessoas. E a leitura apesar de ser denso, né, eu acredito que vai mesmo envolvendo as pessoas, né, Pedro. Sim. Você tem alguma expectativa? Você espera que esse livro seu, cause algum movimento nesse sentido? Você tem algum sonho em relação ao que esse livro pode, fazer acontecer na vida das pessoas e do município também? Com certeza. Eu tenho muita preocupação com o futuro do Cedro. O Cedro é a segunda menor cidade em população de Minas. Uhum. Tem 1.080 pessoas. Perde para a serra, né? Pede para Serra da Uhum. Saudade, aqui também na região, Uhum. vizinha aqui de Dores. E um município que vem perdendo população. Isso me preocupa muito porque ele perdeu 10% em 10 anos. Isso, projetando em 100 anos, não vai haver população Sim. mais. É. Então, através desse livro, eu quero despertar um senso de pertencimento a quem saiu do Cedro, um êxodo grande que houve na cidade de jovens, principalmente de cérebros, né? Despertar o interesse pela sua própria história, de voltar na sua terra, talvez ter uma propriedade, movimentar a economia na região, visitá-lo turisticamente, Uhum. desenvolver entre a escola, as crianças que estão nascendo, crescendo no Cedro, nesse senso de pertencimento, Uhum. e também esse livro faz parte de um movimento de renascimento cultural da região, que a Só Crescente está inclusa, Uhum. que o movimento da Picada de Goiás, o Eduardo Valente, que esteve Isso, aqui, exatamente. o grupo de Adorim, Uhum. e várias outras iniciativas da região, no Cedro também foi aberta trilhas turísticas pelo pela incentivo de um vereador chamado Júlio, que é um Uhum. professor do Cedro. Uhum. Ele tem esse interesse pela história e fez várias trilhas turísticas em muitos dos locais que eu cito no livro. Uhum. Então, eu tenho esse desejo e várias outras iniciativas têm se formado aqui historicamente falando, Sim. algumas mais bem-sucedidas, outras menos, Uhum. de que esses caminhos do Indaiá, eles sejam mais valorizados não só em Minas, como no Brasil, e que o mesmo brilho que você comentou, Uhum. que tem Diamantina, que tem Ouro Preto, quem sabe aqui também tenha. Não pela pujança material, que Uhum. realmente nós não temos, Mas pela mas cultura, pela né. cultura. Isso, porque Exatamente. é muito única, né, Pedro. Exatamente. A gente, percorre a região e a gente
sente um acolhimento, né, que a gente talvez não tenha nos outros centros históricos, né. Sim, Eu pelo menos sinto um acolhimento, uma originalidade, sim. né, mantida, né. Pedro, em relação aos leitores, você acha que as pessoas estão lendo mais? E talvez quando a gente envolve essas questões familiares que afetam as pessoas, a gente tem mais chance de conquistar novos leitores e de despertar esse interesse pela leitura? Com certeza, Cecília. Eu percebo hoje que a tendência do entretenimento é muito ligado ao prazer, à Sim, recompensa, uhum. dopamina. Efêmero, É né? muito efêmero. E a rede social, o Instagram, o Facebook, são ferramentas poderosas para nos seduzir nesse sentido. Uhum, Muitas cores, movimentos, músicas. uhum. Só que não é redes muito educativas. Tanto que é tão curto que você não lembra mais do O último que que você post que viu? você viu. Uhum. E para um livro que exige uma concentração, que exige uma reflexão, na disputa, o livro perde muito Uhum, e vem perdendo uhum, nesse sentido. E quando você envolve o afeto, e aí eu resolvi uma questão interna também de encontrar um conceito científico porque eu senti em relação ao cedro. E esse conceito está na geografia humanística. uhum. É um conceito que se chama topofilia, que é um estudo dos anos 70 que vem buscando demonstrar e entender a relação afetiva do ser humano com o território. Que bacana, nunca tinha ouvido falar nesse Muito termo. interessante. Como que é o nome? Topofilia. Topos, Topofilia. lugar, filia, Uhum, uhum. amor. É o prazer de estar ali O naquele prazer de lugar, estar né? ali. E o seu laço afetivo com aquele lugar. Mesmo Uhum, que você não more lá mais. uhum. Então A aquela. gente tem muito isso aqui em Dores também, né? Exatamente. Então, ó, o Dores, a Romina fala isso, o Dourenço conhece a sua história Sim. por causa disso, né? Uhum. Então, conversando com as pessoas e falando, olha, esse livro fala daquele lugar que seu avô nasceu, Uhum. fala, e o livro é interessante que alguns capítulos são biografias de Sim, cedrenses. Por quê? sim, Através da biografia de fazendeiros, de comerciantes, você pode entender o contexto social, cultural e econômico que, com aquela história, também aprender valores humanos uhum, e entender como a cidade foi se formando, como o povo foi se formando. uhum, E isso é um mote de atração. sim, Então a pessoa fica curiosa, nossa, mas eu quero ler aquele capítulo. uhum, E eu busquei que, apesar de intimidador, às vezes, pelo tamanho, uhum, eu busquei capítulos pequenos, que a sim, pessoa não ficasse entediada, né? entediada e Uhum, que quisesse ler o próximo capítulo, porque são uhum, capítulos conectados. Eles não sim, são, cronologicamente, eles são muito próximos. E um chama para o outro. uhum, E isso eu desejo que as pessoas tenham mais talvez recuperar a paixão por livros, que talvez tenha sido perdida pelas questões da vida ou das sim, redes sociais, uhum, que eles sejam, de fato, um resgate nesse sentido também, uhum, né, de trazer o prazer da leitura por outros caminhos, uhum. para pessoas que talvez há tempos não têm essa prática. Sim, é um caminho de prazer também, com Sim, certeza. com certeza. Pedro, você demorou 10 anos para escrever esse livro. Demorou não, levou 10 anos, né, entre pesquisa, escrita, reescrita, organização, Sim. edição. Você percebe que o livro está pronto, percebeu que o livro está pronto quando? Essa é uma pergunta difícil, porque eu tive duas pessoas que me ajudaram muito. Um foi um historiador do norte de Minas, que por acaso eu encontrei um livro muito precioso, chama Garganta das Minas, ele chama Aparecido Cardoso. Eu encontrei documentos do século XVIII, comecinho do século XVIII lá, no Internet Archive, que é um site, que é um repositório digital de livros. Uhum, Consegui encontrá-lo no Instagram, procurei, e ele é um historiador com muita carga historiográfica, de escolas historiográficas, então ele sabe fazer uma análise crítica, ele me ajudou muito a levantar questões do questão do extravio, entender redes de contrabando, para entender melhor a região em profundidade. sim. E isso foi um grande caminho para que eu pudesse querer escrever mais. Para o Uhum, livro, ele estava com 200 páginas nessa época. Isso uhum, foi em outubro do ano passado. uhum, E aí, outra pessoa muito importante foi a Silvia Mascarenhas, que é uma pessoa que foi a revisora do meu livro. E ela sempre me despertava esse interesse de esmerilhar o texto, deixar o texto mais polido, uhum. não do ponto de vista rebuscado, Sim, mas mais claro. Inclusive, ela gosta de um texto simples. sim. E essas duas pessoas me estimularam a escrever, só que eu sempre queria escrever mais, Uhum, e mais, e mais, e mais, até o momento que eu falei, não, pera, chega, eu preciso uhum, de parar de escrever, até porque foi o intermédio, eu terminei os estudos
que eu estou me preparando para a residência médica. Uhum, Estudei até dezembro, e aí depois de dezembro eu me dediquei mais ao livro, uhum. e consegui terminá-lo em fevereiro desse ano. E a gente pode esperar por outra obra? Por hora, eu, Espera um pouco, né? eu quero me dedicar mais, por enquanto, Uhum, à carreira médica, uhum, mas eu tenho uma frase que eu gosto, que o descanso não é não fazer nada, uhum. mas sim fazer outra atividade Exatamente. mais prazerosa. É uma frase de até um santo da Igreja Católica, São José Maria Escrivá. Uhum, E esse foi meu mote. uhum, E o meu descanso não era não fazer nada, não é ir para rede social, uhum. era Se debruçar me sobre debruçar isso. sobre isso. Então, para mim é um hobby, virou um Uhum. grande hobby. Então, como hobby, eu não pretendo não terminar. Então, Sim. esse garimpo de fontes, Uhum. eu vou Ele continuar é fazendo. contínuo, né? Exatamente. E quem sabe, se aparecer uma grande descoberta nesse sentido, eu vou ser obrigado a escrever novamente. Sim, e você também, com certeza, vai despertar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Exatamente. Pedro, quem quiser comprar um livro, ele está disponível, né? Sim. A gente pode disponibilizar os links. Sim. E eu quero te parabenizar, Obrigado. né, em nome da Sol Crescente, por essa pesquisa admirável que você fez, profunda, cuidadosa, afetiva Sim. também, né, que tem essa preocupação não só histórica e científica, mas de envolvimento mesmo com as pessoas, porque são as Sim. pessoas que fazem a história, são as pessoas que vão ler o seu livro e que vão continuar se conectando, né, através do tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente se fala. Com Boa certeza. sorte para você como médico, como escritor. Muito obrigado. Obrigado por essa contribuição. Imagina. E para você, obrigada também por estar com a gente e até o próximo Só em Prosa. Tchau, tchau.